Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco. Nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM e também, claro, no nosso canal lá no YouTube. Basta acessar youtube.com/URNTV, lá você acompanha a nossa programação ao vivo e também todos os nossos programas ficam lá disponíveis para quem quiser conferir depois. Bom, nesta quinta-feira a gente está trazendo muita informação para você. Nós vamos falar um pouquinho sobre dengue, já que dengue está em alta aí, né? A gente sempre vendo nos noticiários que alguns estados estão em situação de emergência por conta da doença, então nós vamos falar sobre dengue no nosso quadro Em Dia com a Saúde. E como tema central do nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o Fevereiro Laranja, que é a campanha de combate à leucemia e também aí de estímulo à doação de medula óssea. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, ao vivo aqui, né, para conversar com a gente, o médico hematologista, Dr. Wilson Júnior. Dr. Wilson, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, bom dia, Rosalba, bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre um tema super importante. Com certeza, estamos aí no mês de fevereiro, né, que tem a campanha alusiva ao combate à leucemia. E também tem um caso recente, né, que tá aí bem na mídia, que é da filha de Roberto Justus, que foi diagnosticada também com leucemia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: existem vários tipos de leucemia, porque a gente generaliza a leucemia, está com leucemia, mas existem vários tipos, é isso? Isso, existem vários tipos. Principalmente a gente divide assim, em leucemias agudas e leucemias crônicas. Essa mais perigosa, que a gente tem muito medo, é a leucemia aguda, que é aquela que aparece do nada. A gente está bem aqui hoje e amanhã a gente pode amanhecer com os sintomas da leucemia aguda. Essa precisa fazer tratamento mais intensivo, quimioterapia, transplante de medula óssea. A leucemia crônica é aquela que a pessoa já tem ela há muitos anos e não sabia, e que provavelmente vai conviver com ela também durante muitos anos, e isso não vai levar a grandes complicações. Então, basicamente, são esses tipos. E aí tem os outros subtipos, mieloide, linfóide, vai depender do tipo da célula que está sendo afetada. Doutor, e essas leucemias, elas dão sinais que a gente possa perceber e ligar assim um sinalzinho de alerta ou na maioria das vezes são silenciosas? Como é? Infelizmente, na grande maioria das vezes, são silenciosas, aparecem assim do nada, né? A gente está bem hoje e amanhã a gente amanhece já com os sintomas bem agudos, bem rápidos, né? Por isso é tão perigosa, a gente tem tanto medo e os sintomas são muito inespecíficos, não tem um sintoma específico assim que a gente diga, isso é leucemia, não tem, são sintomas de fraqueza, cansaço, às vezes pode aparecer manchas na pele, febre, então na maioria das vezes se confunde com uma virose, uma gripe, uma dengue, qualquer dessas viroses pode dar os mesmos sintomas que a leucemia dá, entendeu? Por isso que é uma coisa que a gente tem que saber que pode ser leucemia e ficar atento, procurar um médico. E aí, doutor, feito o diagnóstico da leucemia, como é que se dá esse tratamento e quais são as chances de cura? Varia muito de um tipo de leucemia para outro, como é? Isso. É assim, a gente vai fazer o hemograma, né? No hemograma, lá o exame de sangue, vai mostrar que a gente pode ter uma leucemia, porque a leucemia vai multiplicar todas as células de defesa do sangue. E isso vai fazer com que as células normais, elas não apareçam. Então vai dar anemia, plaquetas baixas, os leucócitos muito altos. E aí a gente vai fazer o diagnóstico com o exame da medula óssea. Confirmando, a gente vai ver qual é o tipo da leucemia. O tratamento vai depender do tipo. Na grande maioria das vezes, o tratamento é à base de quimioterapia, né? Então a gente vai fazer uma quimioterapia com várias medicações. Tem hoje muitos tratamentos bem mais novos, com terapias-alvo, alguns até comprimidos, não precisa ser aquela quimioterapia na veia. A duração do tratamento vai depender do tipo da leucemia. Assim como também saber se vai precisar ou não fazer o transplante da medula óssea, vai depender do tipo da leucemia, certo? Não, porque era isso que eu ia perguntar agora. Nem toda leucemia vai ser necessário um transplante de medula. Isso. Se ela for uma leucemia aguda e de alto risco, vai precisar de transplante de medula óssea. Na grande maioria das vezes é uma leucemia aguda de alto risco, então na grande maioria das vezes vai precisar. Existem alguns subtipos mais específicos que não precisam do transplante da medula óssea.
Mas ele pode ser necessário em algum momento daquele mesmo que não precisou no início, entendeu? Doutor Wilson, quais são, assim, se existem fatores de risco para se desenvolver essa doença? Ainda não tem fatores de risco muito bem conhecidos, causas muito bem conhecidas, mas existem alguns que estão implicados, relacionados e estudados já, como por exemplo a hereditariedade. Então, se a gente teve na nossa família algum parente próximo que tem ou teve leucemia, o risco aumenta de você ter ou não. Tabagismo é um fator de risco também, bem importante para o aparecimento de leucemias, e exposição à radiação, principalmente radiação do tipo benzeno. Então, pessoas que trabalham em grandes indústrias que têm produtos químicos radioativos, então essas pessoas têm mais tendência a ter as leucemias. Em relação à faixa etária, ela costuma acontecer em pessoas de todas as idades ou tem ali uma faixa etária mais propícia, vamos dizer assim? Costuma acontecer em pessoas de todas as idades, certo? O que muda é o tipo de leucemia que vai acontecer em cada idade. Então, na infância é mais frequente o tipo LLA, que é leucemia linfóide aguda. Na idade adulta e idoso é mais comum a LMA, leucemia mieloide aguda. Mas acomete criança, adulto, idoso, não tem distinção de sexo, de idade, de classe social, qualquer pessoa pode ser acometida. Em relação ao transplante de medula óssea, ele é um procedimento considerado simples ou é algo muito complexo? E em relação à questão de achar um doador, é bem difícil quando não se tem na família, é assim? Quando o paciente precisa de transplante de medula óssea, a primeira opção sempre é ir buscar doadores na família, né? Então, na grande maioria das vezes tem que ser um irmão que seja filho dos mesmos pais, né? Do mesmo pai e da mesma mãe, para ter a chance de ser 100% compatível. Se não for 100% compatível, hoje a gente já faz transplantes que sejam menos compatíveis. Então, 70%, 60%, esse transplante pode ser feito, que aí a gente consegue encontrar no pai, ou na mãe, ou num primo. No meio-irmão. No meio-irmão, exatamente. A gente consegue fazer esse transplante. Quando não encontra ninguém da família que é compatível, aí a gente vai para o banco de doadores de medula óssea, que a gente chama de REDOME. Aí vai procurar no banco. Se encontrar um doador que seja compatível, essa pessoa pode estar lá no Japão. A gente traz para doar medula para esse paciente que está precisando. É um pouco difícil encontrar, mas a gente ultimamente encontra justamente pela possibilidade de fazer um que não seja 100% compatível. Em relação ao procedimento, é um procedimento simples, o transplante em si. O problema é que antes do transplante, a gente tem que fazer uma quimioterapia muito forte naquele paciente para matar totalmente a medula óssea dele que está doente e dar a medula nova. Então, essa quimioterapia muito forte é o grande problema, assim, sabe? Porque vai deixar o paciente sem defesa nenhuma, ele tem chance de ter uma infecção. Deixa muito suscetível. Ter mais susceptibilidade, exatamente. Muito bem. Esse transplante ele não é feito em Mossoró ainda? Ainda não. Hoje, quando a gente precisa, a gente manda um paciente para Natal ou para Fortaleza, né? Mas na maioria das vezes para Natal. Mas a gente tem planos, sim, de fazer aqui em Mossoró daqui a alguns anos. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Amém. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa o médico hematologista Dr. Wilson Júnior e estamos falando sobre os tipos de leucemia. E nós vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e o nosso convidado vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação é a seguinte: medula espinhal e medula óssea são a mesma coisa. São ou não são? Mito. São Vamos coisas lá, a totalmente diferença. diferentes. A medula espinhal é aquele líquido que está presente no sistema nervoso central. Então, ele fica aqui do cérebro até lá na coluna, certo? Até lá embaixo da coluna. Faz parte do sistema nervoso central, não tem nada a ver com a produção de células do sangue. A medula óssea fica presente dentro de todos os nossos ossos e é responsável por fabricar todas as células do sangue. Muito bem. Realmente é muito diferente. Temos aqui mais uma afirmação. Quem já teve leucemia não pode doar sangue. E aí? Mito ou uma verdade? Verdade. Na verdade, isso se estende para qualquer tipo de câncer, né? A leucemia é o câncer do sangue, mas qualquer tipo de câncer. Você teve um câncer de mama,
um câncer de próstata, qualquer tipo Seja de qual câncer, for. não pode doar sangue. Por quê? Não é que você ainda tenha células cancerígenas que vão passar para a pessoa que vai receber, mas você passou por um tratamento muito agressivo, com quimioterapia, o seu sangue tem algumas displasias, algumas disfunções, então isso pode influenciar na pessoa que vai estar recebendo. Então não pode. Assim como quem tem qualquer doença crônica não pode também doar sangue. Muito bem. O paciente pode precisar de isolamento durante o tratamento contra a leucemia. Verdade também. Na verdade, ele não pode, ele vai precisar. Ele vai precisar, de certeza. Todo paciente que está fazendo tratamento para leucemia é uma quimioterapia, o tratamento. A quimioterapia, além de matar as células doentes do sangue, ela vai matar também as células saudáveis por um período. Então, durante esse período, ele vai ter mais susceptibilidade a infecções. Então, ele precisa ficar em isolamento, porque qualquer gripezinha para ele pode ser fatal, qualquer infecção. Então, ele tem que ficar em isolamento. Muito bem. E esse foi o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre os tipos de leucemia, e sobre a campanha do Fevereiro Laranja, que é a de combate à leucemia. Antes de retornar a nossa conversa com o nosso convidado sobre esse tema, nós vamos falar um pouquinho agora sobre dengue. Isso porque está chegando aí o período chuvoso aqui na nossa região, já deveria ter chegado, mas estamos aí aguardando as chuvas. E nesse período é comum aumentarem os focos de dengue. E a gente está vendo aí que no país inteiro, em alguns estados mais especificamente, o número de casos de dengue tem aumentado bastante. Então, nós procuramos saber como é que está o índice de dengue aqui em Mossoró. Nós conversamos com o diretor do Centro de Controle de Zoonoses, Sandro Elias, e ele falou com a gente sobre esse assunto. Nós vamos ver agora no nosso quadro Em Dia com a Saúde. No ano de 2003, a gente fez umas pesquisas durante o ano todo. Em média, a cada 3 meses a gente faz essa pesquisa. E a gente estava com um índice de infestação, ficamos abaixo de 3%. Até o Ministério da Saúde, ele preconiza até 1%, que é de baixo risco. Mas a gente ficou num estágio de médio risco. Então, com toda essa situação, com todo esse índice, mas a gente tem sempre a preocupação de manter os cuidados, alertar a população e trabalhar em cima dos focos, onde é que 95% das pesquisas que nós fazemos, a gente encontra esses focos nas residências. O que quer dizer que o mosquito é doméstico. Então a atenção tem que ser redobrada.
período agora é preocupante porque é um período de inverno, a chuva vai estar exposta e faz com que a pessoa tenha atenção mais redobrada ainda. Aí precisa que manter os depósitos cobertos, protegidos, as garrafas sempre emborcadas, pneus que tiver exposto a céu aberto, manter sempre debaixo de uma cobertura. E a pessoa, o morador, o proprietário, fazendo esses cuidados, ele está ajudando a combater. Porque o mosquito não é obrigado a ter água no recipiente, no depósito, não. É preciso que tenha um ambiente propício para que o mosquito se manifeste, prolifere, faz a postura dos ovos ali, e ali depois com a água vai eclodir e vai nascer aquelas larvas que ali vai virar um mosquito futuramente. Todas pessoas hoje em dia com sintomas até parecidos com dengue, que é moleza no corpo, febre, dor de cabeça, dor por trás dos olhos, procurar imediatamente um atendimento mais próximo da unidade básica de saúde ou até mesmo uma UPA. E lá vai ter um atendimento exclusivamente para ver nessa situação, porque existe uma ficha de notificação e ali é feito um diagnóstico, né, com os primeiros sintomas, e você vai ter uma avaliação, e com essas fichas você vai ter, a gente tem utilidade para ter as ações posteriormente. Então, hoje em dia a gente tem essa preocupação que tudo é virose. Então é bom procurar saber se você teve dengue ou está com dengue ou vai ter dengue no momento, porque nós temos mosquito na nossa região, no nosso município, e todo sintoma parecido é melhor você procurar um atendimento e fazer os seus cuidados de imediato para que você não adoeça com esse mosquito que afeta todo o nosso município. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde, né? Hoje falando um pouquinho aí sobre dengue. E você em casa deve estar lembrando, né? Já saiu também nos noticiários, de que Mossoró será um dos 19 municípios potiguares que vai receber a vacina contra a dengue. Porém, né, não será para todo mundo, não tem dose suficiente, né? Será apenas para o público entre 10 e 14 anos. E essas doses ainda não chegaram aqui no município, né? Eu entrei em contato com Etevaldo Lima, ele que é o coordenador de imunização aqui do município, e ele me confirmou que essas doses ainda não chegaram ao município e também que não sabem ainda o quantitativo, né? Quantas doses vão ser oferecidas aqui para o município. Bom, esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde e agora vamos retomar a nossa conversa falando hoje sobre leucemia, né, com o médico hematologista Dr. Wilson Júnior. E chegou a hora de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. E a primeira participação que nós temos aqui é da Meire Mendes. A Meire pergunta, doutor, se leucemia pode vir de uma anemia. Essa pergunta é muito comum. É clássica. Clássica, né? Todo mundo, doutor, anemia pode virar leucemia? A verdade é que não. Isso é mito, certo? Existe uma situação específica de uma doença muito rara da medula óssea, que é mais comum em idosos, que pode um dia virar leucemia. Mas, via de regra, isso não acontece. O contrário é verdadeiro. A leucemia vai sempre dar anemia. Mas a maioria dos casos de anemia que a gente tem no mundo são por deficiências de alguns tipos de vitaminas, por deficiência de ferro, por deficiência de vitamina B12, ácido fólico. Então a gente tem que tratar aquela anemia para que a pessoa não sinta sintomas, mas isso nunca vai virar uma leucemia. Muito bem explicado. Deixa eu registrar aqui a participação da Marília Cavalcante, mandou uma perguntinha que já foi respondida, né? Ela queria saber se os sintomas de leucemia podem ser confundidos com os de outra doença, né? Ele falou que sim, inclusive de viroses, de dengue. A Mara Barreto pergunta se tem como prevenir a doença. Acho que não, pelo suspiro dele. Entra muito dentro daquilo que a gente conversou assim, sobre os fatores de risco, né? Então, a prevenção é ter uma vida saudável. Então, evitar tabagismo, evitar fumar, né? O alcoolismo com moderação, ter uma alimentação sempre saudável, fazer atividade física, diminuir a exposição a produtos químicos, radioativos também. Essas são as formas de prevenção.
Mas isso também não quer dizer que Que você vá não- realmente evitar, né? exatamente. Então não tem, né? Não tem. Na verdade. Oremos. Temos aqui a participação de Vitor Barreto. O Vitor quer saber como é o hemograma de uma pessoa com leucemia. Excelente pergunta, Vitor. O hemograma é o exame principal, assim, que faz a gente pensar que isso é uma leucemia. Então, a gente vai ter sempre anemia, o paciente com hemoglobina baixa, hematócrito baixo. As plaquetas, na grande maioria das vezes, também vão estar bem baixas. E os leucócitos vão estar, na grande maioria das vezes, muito altos. Então, o normal dos leucócitos é até 10, 11 mil. Eles vão estar 50, 100 mil. Ou podem estar muito baixos também, 1000, menos de 1000. Então, a baixa dos leucócitos também pode ser uma leucemia. Então, anemia, plaquetopenia e leucócitos ou muito altos ou muito baixos. Perfeito. Deixa eu registrar também a participação de Maria Moraes, que também já foi respondida a pergunta. Ela perguntava sobre a faixa etária onde mais se desenvolve a doença, né? O doutor já respondeu. O Arthur Alves pergunta um pouco sobre os sintomas e pergunta se leucemia tem cura. Leucemia tem cura, sim. Todo tipo de leucemia tem cura. Algumas têm uma chance bem mais baixa, mas eu costumo dizer muito assim: se a gente tem 1% de chance de cura, a gente vai se apegar Tem nesse chance. 1% e a gente vai conseguir, né? Então, todas têm chance de cura, sim. Os sintomas são esses sintomas inespecíficos. Então, fraqueza, cansaço, falta de coragem, às vezes manchas roxas na pele ou algum tipo de sangramento no nariz, sangramento na boca, febre comum, né? Febre diária. Um sintoma bem característico é a dor óssea, dor nos ossos. Por exemplo, o caso da filha do Roberto Justus, ela sentiu dores nos ossos. Isso acontece porque a medula óssea, como eu falei, ela está ali dentro dos ossos. Então, ela está se multiplicando muito e isso provoca dor nos ossos. Então, é um sintoma comum da leucemia também. Mas são esses sintomas inespecíficos. Nós temos aqui também a pergunta da Raquel Farias. A Raquel quer saber quem pode ser um doador de medula óssea e como proceder. Qualquer pessoa pode ser doador de medula óssea, tendo entre 18 e 69 anos. Sempre que você for no hemocentro doar sangue, você pode pedir para ser doador de medula óssea. É só cadastrar. Se você ainda não é doador de sangue, é simples. Você vai no hemocentro mais próximo da sua casa e diz: eu quero ser um doador de medula óssea. Vai ser feita uma coleta de sangue, seu sangue vai ali para o cadastro, para o Banco Nacional. Se um dia você for compatível com algum paciente, vão entrar em contato com você e vão levar você até onde esse paciente estiver para doar medula óssea. E uma coisa importante de falar é que assim, a doação de medula óssea não é um procedimento cirúrgico. Não vai fazer uma cirurgia, não vai quebrar o osso, não vai tirar um pedaço do osso. Vai ser uma simples coleta de sangue. Então, vai pegar uma veiazinha aqui no braço, vai colocar um equipo que vai passar por uma máquina e nessa máquina vai tirar as células da medula óssea. E aí dá para o paciente. É totalmente indolor e bem simples. Bem simples, Isso. realmente. Doutor, uma pergunta que me surgiu agora aqui, uma dúvida. Em caso de compatibilidade, o senhor havia falado, se tiver alguém lá no Japão que for compatível, vem. E os custos? Quem é que Os custos fica responsável por isso? Todos esses custos são do REDOME, que é o Banco de Doação Internacional de Medula Óssea. Então, isso vem do governo, se é do governo do Brasil ou do governo de outro país, isso aí eles vão chegar a um acordo. Mas o governo custeia tudo isso. O fato é que o paciente vai doar e não vai ter despesa com isso. Exatamente. Às vezes a gente consegue fazer a coleta aqui, mandar, ou dependendo da logística, o paciente tem que ir onde o outro estiver para receber. Muito bem. Mas você não vai gastar R$1. Ótimo, muito bem. É só a boa vontade, você tem na boa vontade já vai dar certo. Exatamente. Temos aqui também a participação do Jonatas Moura. O Jonatas quer saber qual a diferença entre leucemia e mieloma. Pronto, boa pergunta também. Os dois são cânceres do sangue. A leucemia é um câncer que vai envolver os leucócitos, que são as células do sangue, e o mieloma vai envolver os plasmócitos, que são outro tipo de célula do sangue. Mas os dois acontecem no sangue, os dois afetam a medula óssea, né? O que muda vão ser os sintomas, as características de cada um. O mieloma geralmente dá mais anemia, com alteração nos rins e lesões nos ossos, diferente da leucemia. Muito bem, respondido. A Fernanda Alves pergunta quais são os efeitos colaterais comuns no tratamento da leucemia. Pronto, como eu falei, o tratamento é com quimioterapia, na grande maioria das vezes.
Então, quando a gente fala em quimioterapia, a gente sempre vai pensar naqueles efeitos colaterais bem intensos. Então, vai cair cabelo, o paciente vai ficar carequinha, vai ter bastante náuseas, vômitos, falta de apetite, indisposição. Infelizmente, são sintomas que acontecem com a maioria das quimioterapias, mas que a gente vai tentando controlar com alguns medicamentos. Muito bem, quase chegando ao final do nosso programa, mas ainda dá tempo. Mais uma perguntinha. O Elias, não, essa aqui ele já respondeu, já falou também sobre o transplante. Vamos ver aqui, a Ildete Soares. Pronto, essa pergunta. Ela pergunta como a idade do paciente pode afetar as opções de tratamento da leucemia. Ótima pergunta também. A quimioterapia que a gente faz para a maioria das leucemias, né, elas são bem intensivas, bem agressivas. Então, se eu tenho uma leucemia diagnosticada, por exemplo, no paciente mais idoso, depois de 70 anos, que já tem algumas outras doenças, como pressão alta, diabetes, doenças do coração, talvez ele não suporte esse tratamento bem agressivo. Então, a gente tem que escolher uma opção que seja menos agressiva, mas que talvez não possa controlar tanto aquele tipo de leucemia. Assim como também uma criança muito jovem não vai aguentar um tratamento tão intensivo também. Então, depende muito se ela tem alguma outra doença, como é que está o estado naquela hora ali do paciente. Muito bem, doutor, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer muito pela presença e pelos esclarecimentos e fique à vontade para despedidas. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui, né? É bem rápido, a gente começa a falar, tem muita coisa para falar ainda, mas acho que fica a mensagem de que é importante a gente conhecer os sintomas, né, da leucemia, que são sintomas que são comuns, mas assim, procurar um médico quando se achar que tem algo de errado. Então, o paciente sempre sabe, isso não é normal. Procurar um médico, fazer um exame, um hemograma para ver, né? E também se cadastrar como doador de medula óssea, porque qualquer pessoa pode precisar da sua medula. A gente está na fase pré-carnaval, então até para doar sangue a gente deve ter incentivo, né? Que os estoques vão diminuir bastante agora. Então aproveita, vai lá no Hemocentro, doa o sangue e se cadastra como doador de medula óssea. Muito bem, 2 ações de uma vez só. Exatamente. Perfeito, recado dado. Agradeço a você que nos acompanhou e estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!